Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês o tripé da vida cristã. Como você sabe, num tripé, se você tirar um dos pés, tudo desmorona. E assim também funciona na nossa vida cristã. Se você tirar um desses pilares, com certeza a sua vida vai desmoronar. Isso não significa que não passaremos por frustrações, por dificuldades, por sofrimento. Mas isso significa que apesar de tudo isso acontecer, mesmo assim, você vai permanecer em pé no final. E a palavra de Deus diz o seguinte, em Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Aqui a gente encontra o segredo. Ele tinha decidido a estudar a palavra do Senhor, a praticá-la e a ensiná-la. Em Tiago 1:22, a gente encontra o que acontece com aquela pessoa que aprende a palavra de Deus, mas não pratica. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, na verdade, se você ouve a palavra de Deus, mas você não pratica, você está enganando a si mesmo. Muitas vezes, a pessoa que está frequentando uma igreja e não está vivendo de acordo com a palavra, às vezes ela pensa que ela está enganando todo mundo, né? Ah, eu faço as minhas coisas escondidas, eu não preciso fazer tudo tão certinho assim. E, na verdade, a palavra de Deus diz que ela está enganando a si mesma. Porque, na verdade, não vai adiantar nada para ela ouvir a palavra de Deus se ela não colocar em prática. Depois, fala a respeito de ensinar. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz o seguinte, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui ele fala de ensinar com persistência. E aqui ele dá várias situações. Quando se deitar, quando levantar, ou seja, em todo momento estar ensinando os seus filhos. Então, o que acontece com a pessoa que ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, mas não ensina a palavra de Deus? E isso é uma história de Davi. Davi teve um filho que tentou tirar o próprio trono do pai. A Bíblia diz o seguinte em 1 Reis 1 e 5. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Então, a gente vê aqui a situação de uma pessoa que servia a Deus, que era o caso de Davi, mas que nunca teve essa preocupação de estar ensinando o filho, de estar contrariando muitas vezes o filho. Você concorda comigo que é muito mais fácil a convivência com pessoas que têm o temor a Deus? Com pessoas que conhecem a palavra de Deus, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja com os vizinhos? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente também tem que ensinar a palavra de Deus, para que isso faça um efeito cascata nas outras pessoas. Então, vai ficar muito mais fácil eu lidar com o meu filho que seja temente a Deus, que conheça a palavra de Deus, do que com um filho rebelde que não conhece a palavra de Deus. Então, a gente percebe que você ouvir sem praticar, você engana-se a si mesmo. Você ouvir, praticar e não ensinar, você vai estar lidando com pessoas difíceis, pessoas que muitas vezes vão te afrontar, como no caso do filho do rei Davi, que entrou em disputa com o próprio pai. Então, esse é o tripé da vida cristã. Aprender, praticar e ensinar. Muitas vezes acontece de alguns pais, de algumas pessoas, conhecerem a palavra de Deus, ensinarem sobre a palavra de Deus, mas não viverem a palavra de Deus. E isso não funciona para filhos, isso não funciona para as pessoas que estão ao seu lado, porque muitas vezes elas estão te observando. Existe uma frase que diz que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E se você fala de uma coisa que você não vive, você engana a si mesmo. Então isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Que a gente possa ter realmente prazer na lei do Senhor. Que a gente possa buscar conhecimento, mas que a gente possa também nos esforçar para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos
e também estar divulgando a palavra de Deus, que é isso que eu estou tentando fazer aqui agora. Então, se você gostou desse vídeo, já começa a colocar essa parte do versículo em prática, de ensinar as outras pessoas. Compartilhe com quem precisa ouvir a palavra de Deus. E se você gostou desse vídeo, se inscreva também. Muito obrigada por assistir e fique com Deus.